Olá, bonitos e bonitas! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Jensen, mais conhecida como Luana Maravilha. E olha só, hoje eu trouxe para vocês mais algumas figuras de linguagem. Vamos lá? Mas antes, não esqueça de já deixar o seu like, se inscrever no canal para sempre receber as minhas dicas e estudarmos juntos em casa, certo? Olha só, o que eu trouxe para vocês hoje? Vamos falar sobre o que é a inversão, o que é o anacoluto e como eu posso utilizar a inversão com o pleonasmo, certo? Para entendermos todas essas figuras, o que eu coloquei primeiro para vocês? Uma frase na ordem direta, tá? João desistiu da viagem. Por que está na ordem direta, professora? Vamos lá. Quem é que desistiu da viagem? João, sujeito. Desistiu é o nosso verbo. Quem desiste, desiste de alguma coisa. Então, verbo transitivo indireto. E da viagem, o nosso objeto indireto. Então, a frase está na ordem direta. Assim, vai ficar mais fácil de vocês entenderem as figuras. O que é a inversão? Simplesmente eu inverto, uma parte da frase da sua ordem direta para dar um destaque. Então, por exemplo, da viagem, João desistiu. Temos uma vírgula separando o objeto indireto aqui no início da frase. Mas observem que nós continuamos entendendo a frase. Eu entendo quem é o sujeito, que eu tenho um verbo e que o João desistiu de alguma coisa, certo? Então isso aqui é o que nós chamamos de inversão. Ok? Como o nome já diz, simplesmente inverter o elemento da frase. Bom, o que é um pleonasmo mesmo? O pleonasmo é uma repetição, tá? Como figura de linguagem, tem uma ideia de reforço, para chamar a atenção, destacar aquele elemento, ou então, em um poema, pode ter uma função estilística. Então, por exemplo, da viagem, João desistiu dela. Então, eu quero reforçar, destacar que o João desistiu da viagem. O que acontece? Continuamos tendo sujeito, verbo transitivo indireto. Da viagem é o nosso objeto indireto. Entendo que é disso que o João desistiu. Mas eu tenho o termo dela, olha só. Preposição de mais o pronome. Ela retoma viagem. Então, dela é o que nós chamamos de objeto indireto pleonástico. Vocês poderiam ter um exercício na prova que diria o seguinte, o pronome dela, preposição mais pronome, está retomando que elemento no texto? Da viagem. Então isso aqui, olha só, continua sendo uma inversão, mas eu vou dizer que é uma inversão com pleonasmo, porque repete o termo que eu destaquei. Tranquilo? Fácil, né? Agora, olha só, o que é, professor, esse anacoluto? O anacoluto, gente, é uma figura que, na verdade, acontece muito mais na oralidade, na nossa fala. Por quê? Ele representa uma quebra sintática da frase. Algum elemento fica ali sem sentido, sem função sintática. Então, quando nós estamos conversando, pode acontecer de misturar um assunto no outro e eu não finalizar uma frase. Então, algo fica, entre aspas, solto. E aí, na escrita é mais difícil de acontecer porque nós temos a possibilidade de escrever e revisar o texto antes de entregar, certo? Mas eu posso colocar num exercício, numa prova, um texto que está transcrevendo uma conversa. E aí o anacoluto acontece. Olha só. A viagem, João desistiu dela. Mas, professora, o dela não retoma a viagem? Mas olha só o detalhe, quem desiste, desiste de alguma coisa, certo? Eu não escrevi da viagem como escrevi nas outras frases. Eu escrevi apenas a viagem. Então, quando eu começo a frase a viagem, a primeira expectativa é que fosse o sujeito. A viagem foi espetacular, mas aí veio uma vírgula. Então, eu poderia pensar que é um objeto direto, só que o nosso verbo é transitivo indireto, exige preposição. Então, João desistiu dela, objeto indireto, eu só não sei o que é esse ela. A viagem é um termo que sobrou na frase. Quando isso aqui acontecer, aí sim, de fato, nós temos um anacoluto.
Então observem que para ser uma inversão, eu tenho a frase completa, apenas troco um termo de lugar. Para entender que é um pleonasmo, o termo tem que repetir a mesma estrutura. Se fosse um objeto direto, seria sem preposição os dois elementos. Como é indireto, tem preposição os dois elementos. Então, quando acontecer isso, um elemento sem preposição e outro com, é porque um termo aí está sobrando e acontece o tal do anacoluto, certo? Quero ver você agora acertando os exercícios, hein? Qualquer dúvida, sugestão de tema, aproveita e deixa aqui nos comentários. Bom estudo para vocês, até a próxima!